Olá, pessoal! Estamos começando mais uma videoaula de Bioestatística Computacional aplicada ao Prisma. E para a aula de hoje eu trouxe um exercício bem fácil que normalmente a gente utiliza na rotina experimental, que é um exercício para quem trabalha com cultura de célula. O pessoal que trabalha com cultura de célula sabe que normalmente o N amostral é um N muito pequeno. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente realiza a análise estatística para um N amostral pequeno. Claro que realizar a análise para um N amostral pequeno não é o ideal da gente realizar. E os estatísticos mesmo, o pessoal que é formado na área das exatas, é formado em estatística mesmo, eles já consideram as nossas análises da área biológica fora de padrão, né? Porque para eles a análise estatística mesmo é com grande volume amostral. Só que nós realizarmos uma análise com um grande volume de dados é inviável, né? E o que a gente faz para tentar contornar essa situação? A gente realiza experimentos e valida esses experimentos. Por exemplo, a gente realiza uma vez. Posteriormente, a gente vai validar aquele experimento repetindo o ensaio, tá bom? Claro que o ideal seria que a gente tivesse um volume amostral grande. Mas, por exemplo, estamos trabalhando com uma amostra, uma biópsia de um paciente. A gente colocou essa biópsia em cultura e as células em cultura que cresceram serão testadas frente a um quimioterápico, por exemplo. Vamos colocar que essa amostra é uma biópsia de um tumor. E essas células vão ser testadas frente a um quimioterápico, tá? Então, imaginem, é inviável a gente ficar realizando biópsia de outros tecidos biológicos em um paciente para a gente ficar testando diferentes tratamentos, diferentes medicamentos, para termos um N amostral grande, um N amostral considerável, concordam? Então, em algumas situações na pesquisa experimental, temos que nos submeter a um N amostral pequeno. O que temos que tomar cuidado é realizarmos a análise adequada para aquele N que a gente tem e validarmos aquele resultado que obtivemos, tá? Então, vamos aqui para o nosso exercício. Aqui não é no caso de uma biópsia, não. É no caso de uma cultura de células de macrófagos murinos. Não sei se vocês trabalham, mas é RAW. Então, vamos lá. Um pesquisador deseja avaliar, após a purificação de determinada proteína, se ela é capaz ou não de promover a produção de óxido nítrico. Para isso, realizou um estudo piloto in vitro, incubando células da linhagem RAW 2647, ou seja, macrófagos murinos, com a proteína ou não por 24 horas. Após este período, foi realizado a dosagem de nitrito no sobrenadante dessa célula. Então, não sei se vocês sabem, o óxido nítrico é difícil de ser dosado. Então, a gente dosa o produto da conversão de nitrato em nitrito, tá? Então, a gente vai dosar nitrito. E na tabela abaixo, encontra-se descrito os valores de NO, nitrito, em densidade iótica de cada grupo. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem dois grupos. O grupo meio, né, que são somente as células, e o grupo tratado com a proteína, a RAW, estimulada, né, com a proteína. E como vocês podem ver, o nosso N amostral é um N amostral de 3. Então, é um N bem pequeno. Mas, para quem trabalha com cultura de célula, normalmente realiza os experimentos em triplicata. Então, tá aqui. Então, eu vou copiar essas informações. E como eu já falei com vocês, temos quantos grupos? 2 grupos. Então, vamos lá. Vou lá no Prisma, vou pedir um gráfico de coluna, criar aqui, dar um Ctrl+V
e colar os nossos grupos. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai realizar antes do teste propriamente dito? É a inferência estatística desses dados. A gente vai analisar como se encontra a distribuição dos nossos dados, tá? Então, vamos lá. Onde a gente avalia a distribuição dos nossos dados? Na coluna estatística. Então, basta a gente vir em análise, coluna estatística, vamos pedir o coeficiente de variação, o skewness e a kurtose. Provavelmente a kurtose não vai ser computada, porque o nosso N é de 3. E só lembrando, para a gente verificar o tipo de distribuição, se a distribuição condiz com uma distribuição gaussiana ou não, o teste que a gente vai utilizar para um N de 3 é o teste de Shapiro-Wilk. Por quê? O teste de De Augustin e Pearson computa um N mínimo de 8 no prisma 7. E o teste Kolmogorov-Smirnov computa um N mínimo de 5. Tá? Então, o único teste que a gente vai conseguir computar a normalidade ou a distribuição dos nossos dados para um N de 3 é o teste de Shapiro-Wilk, tá? Então, eu vou dar um OK aqui e vamos realizar a análise da nossa coluna estatística. A primeira coisa que a gente vai verificar é a mediana. Vocês podem selecionar aqui no baldinho de tintas para marcar, né? Só para ficar melhor para vocês enxergarem. Eu vou alterar a cor para ficar melhor, mais destacado. Então, aqui, a mediana e a média. Vou comparar a mediana dentro do mesmo grupo com a média. A mediana com a média dentro do mesmo grupo. E a gente pode observar aqui que elas estão bem próximas, tá vendo? Outra análise a ser realizada é a análise do coeficiente de variação. Só lembrando, um coeficiente de variação aceitável é um coeficiente de variação até 30%. Um coeficiente de variação acima de 30% já demonstra uma alta heterogeneidade dos nossos dados, tá? Outro parâmetro para a gente analisar. Skewness. O que é o skewness mesmo? Skewness está relacionado com a assimetria dos meus dados. Então, skewness igual a 0, distribuição normal. Skewness positivo, só lembrando, cauda mais alongada para a direita, dados acumulados à esquerda. Skewness negativo, cauda alongada à esquerda, dados acumulados à direita, tá? Então, o prisma traz pra gente um range do skewness de -1 a +1. Dentro desse range, a gente pode considerar como uma distribuição normal, tá? Então, o skewness do grupo B encontra-se dentro desse range, tá? Porém, o skewness do grupo A está um pouco superior ao range que o prisma determina. Porém, se a gente for analisar o restante dos dados, média com a mediana, coeficiente de variação, depois a gente verifica o nosso teste de normalidade, o conjunto dos nossos dados que vai nos direcionar se a nossa distribuição é ou não uma distribuição normal, tá? Algumas pessoas já consideram direto quando elas têm um N pequeno, um N baixo, igual no nosso caso de triplicata em cultura de célula, como teste não paramétrico direto. Porém, outras pessoas gostam de realizar a análise de acordo com os dados que ela tem em mãos, tá? No nosso caso, a gente vai realizar aqui a análise com os dados que temos em mãos, só para vocês poderem ver os dois lados, tá bom?
E o último tópico que a gente vai analisar é o teste de normalidade propriamente dito. E aqui a gente tem, no nosso teste de Shapiro-Wilk, que os dois grupos passaram na normalidade, tá? Então, a gente pode considerar, até o momento, a nossa distribuição como uma distribuição normal, tá bom? Então, vamos voltar lá nos nossos dados. Só lembrando, temos dois grupos. Toda vez que a gente tiver dois grupos, que teste que a gente vai realizar? Teste T. Então, aonde a gente pode encontrar o teste T? Aqui no Prisma. Existem duas formas. A gente pode vir aqui em análise direto, né? Análise. Aqui, análise de colunas. E vir em teste T. E vocês podem ver que está aqui entre parênteses, testes não paramétricos. Juntamente ao teste T, existem as suas variações não paramétricas, tá? Só lembrando que o teste T é um teste paramétrico e uma das suas variações para análise de dois grupos, porém teste não paramétrico, é o teste Mann-Whitney, tá? Então, vamos aqui passo por passo somente para vocês entenderem. Eu vou vir aqui em análise de colunas, teste T e vou dar um OK. Só lembrando, só para vocês verificarem aqui, no meu canto superior direito, os dois grupos estão selecionados. Então, vou dar um OK. E ele vai abrir para a gente essa janela com os parâmetros do teste T, tá? Outra forma da gente chegar a esse mesmo local, como a gente pode fazer? Vou fechar aqui só para mostrar para vocês. Ao invés da gente vir em análise, a gente pode vir aqui no atalho de análise para comparar dois grupos, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Então, eu vou dar um clique aqui e a gente vai chegar na mesma janela de parâmetros, tá? Então, ele vai perguntar primeiro pra gente qual é o designer experimental que a gente está utilizando. Os nossos dados são pareados ou não pareados? O que seria um dado pareado e um dado não pareado? Um dado não pareado, que é o que está marcado aqui, são quando temos amostras independentes, tá? Então, um grupo não depende do outro. E o que seriam dados pareados? Dados pareados são quando as nossas amostras são dependentes uma das outras, tá? Então, como vocês podem ver aqui no próprio desenho do Prisma, o grupo A depende do grupo B. Por exemplo, quando a gente está realizando a mensuração da pressão arterial, então, a gente vai verificar, vai mensurar a pressão arterial do paciente no tempo 0, vai administrar um medicamento nele e depois de 1 hora a gente vai mensurar a pressão no tempo 1. Então, aqui na mesma linha, a gente tem o mesmo paciente no tempo 0 e no tempo 1. Então, aqui temos amostras dependentes uma da outra, tá? Então, conseguiram pegar a diferença entre amostras pareadas, ou seja, dependentes. O próprio Prisma traz aqui a ilustração, né, do que seria amostras pareadas e amostras não pareadas, ou seja, grupos independentes, em que a gente vai analisar, comparar a média de cada grupo, independente da amostra, tá? Então, aqui, no caso desse ensaio, as nossas amostras são independentes, ou seja, são não pareadas. A próxima pergunta que o Prisma vai trazer para a gente é se a nossa amostra assume ou não uma distribuição gaussiana. E a gente verificou com o teste Shapiro-Wilk e analisando os demais parâmetros que as nossas amostras assumem sim uma distribuição gaussiana. Então, a gente vai utilizar um teste paramétrico. E vamos dar um OK. Só lembrando, pessoal, para a gente realizar um teste T é um teste paramétrico. Ele precisa de duas premissas para ser realizado. Primeira premissa, passar na normalidade, né? A gente verificou, realizou
a análise dos dados no geral com a coluna estatística e realizamos o teste de normalidade propriamente dito. E o conjunto desses dados nos permitiu inferir que os nossos dados apresentam uma distribuição normal. E a segunda premissa que o teste T é que a variância dos grupos seja igual, que a variância entre os grupos não seja diferente, tá? E como que a gente verifica isso? No próprio teste T, ele vai automaticamente realizar a comparação entre as variâncias pelo teste F. Então, antes de verificarmos o resultado do nosso teste propriamente dito, temos que analisar o resultado do nosso teste F. Então, tá aqui o teste F, comparação das variâncias, e a gente pode verificar que não houve diferença significativa entre as variâncias. Então, agora sim, a gente pode continuar com o nosso teste T e verificar o resultado dele propriamente, tá bom? Então, agora sim, a gente pode verificar que o resultado do nosso teste T não pareado e podemos observar que existe sim diferença significativa entre o grupo meio e o grupo tratado com a proteína, tá? E como podemos expressar graficamente os nossos dados? Vamos lá no gráfico. Só lembrando, como realizamos um teste paramétrico, o gráfico mais indicado é esse gráfico de colunas, e ele vai expressar a média, né, nessa região, e o desvio padrão, tá? Se o nosso gráfico, se o nosso teste fosse um teste não paramétrico, o gráfico mais indicado seria esse gráfico de box plot, que ele vai indicar mediana, valor máximo e valor mínimo. Então, vamos lá para o nosso gráfico propriamente dito. Eu vou dar um OK. Aqui no eixo Y, eu vou colocar o valor, eu vou colocar NO, né? Vou tirar esse título aqui do eixo X. Vou só dar um clique normal e apertar fora. Vou colocar a legenda na posição horizontal. Como que eu coloco a minha legenda na posição horizontal? Basta eu vir com a ponteira do mouse sobre a legenda, como vocês podem ver, ela vai ficar com uma seta para cima e para baixo. Eu dou um duplo clique e o Prisma vai abrir para a gente uma janela para formatar os eixos. Então, eu vou vir aqui em Location e vou pedir para colocar a legenda na posição horizontal. Aí basta eu dar um OK e a nossa legenda passou para a posição horizontal. Vocês estão vendo que o nosso desvio padrão está apenas para cima? Como eu faço para colocar o meu desvio padrão tanto para cima quanto para baixo? Basta eu trazê-lo para frente. Mas como que eu trago esse desvio padrão para frente? Eu vou dar um duplo clique em cima do gráfico. O Prisma vai abrir essa nova janela para formatar o gráfico. Aqui em Dataset vocês podem ver que apenas o gráfico da proteína está selecionado. Eu vou selecionar todos os gráficos para que essas alterações fiquem disponíveis em todos os gráficos. E aqui em barra de erros eu vou trazer a direção do meu símbolo de desvio padrão tanto para cima quanto para baixo, tá? E vou dar um OK. Então, agora a gente consegue verificar as duas posições do nosso desvio padrão. Porém, o nosso gráfico aqui, que representa o grupo meio, por ele ser escuro, a gente não consegue visualizar o nosso desvio padrão para baixo. Então, como que eu modifico a cor do meu gráfico? Basta eu dar um duplo clique em cima do gráfico que eu quero modificar a cor. E aqui em barras e box,
eu vou clicar e escolher a cor da minha preferência. Eu vou colocar branco aqui, só para ficar mais fácil. Então, eu coloco em aplicar. E agora a gente pode verificar o desvio padrão tanto para cima quanto para baixo. Outro detalhe, tá vendo que o nosso gráfico aqui do meio, ele tá com as bordas, e o nosso gráfico de proteínas, ele não tem essas bordas. A única borda que ele tem é da própria cor do gráfico. Então, apenas para padronizar o nosso gráfico, a gente também pode incluir essas bordas que a gente está visualizando no grupo meio, também no grupo proteína. Então, como que a gente coloca essas bordas no gráfico? Basta a gente dar um duplo clique em cima do gráfico e vai abrir aquela mesma janela de parâmetros do gráfico, de formatar o gráfico. Então, aqui em cor da borda, eu vou colocar a borda preta. Caso vocês queiram alterar a espessura da borda, também é possível. Eu vou chegar só aqui ao lado para vocês verem, vou aplicar. Então, aqui os dois gráficos estão com bordas. E como que eu faço, então, para deixar minha borda mais espessa ou mais delgada, mais fina? Primeiro, eu vou selecionar todos os gráficos para essas alterações se aplicarem a todos os gráficos e não só a um, porque senão eu vou ter que fazer essas alterações individualmente, ou então o meu gráfico vai ficar estranho, né? Um com a borda grossa e outro com a borda fina. Então, aqui eu apliquei para todos os gráficos. Outra forma da gente aplicar para todos os gráficos, ao invés da gente vir aqui na setinha e escolher Change All, a gente pode vir aqui na setinha ao lado também. Ou aqui em Global. Posso clicar em Global e pedir para alterar todos os dados, tá? Então, como que eu faço para espessar a borda do meu gráfico? Eu venho aqui em Board e eu escolho a espessura que eu quero. Eu vou colocar ela aqui mais grossa só para vocês verem como que ela vai ficar. Então, tá vendo? A borda do meu gráfico ficou mais espessa. Porém, o meu desvio tá fininho. Eu quero espessar o meu desvio também. Como que eu espesso o meu desvio padrão? É a mesma coisa. Aqui em barras de erro, aqui ele vai trazer pra gente a espessura do nosso desvio padrão. E para padronizar a mesma espessura de borda do gráfico com o desvio padrão, eu vou colocar aqui de 1. Gente, não é obrigatório, não tem uma espessura definida, tá? É de acordo com o gosto de vocês. Eu prefiro o meu gráfico para ele ficar mais limpo, mais clean, com as bordas mais finas. Tanto a borda quanto o desvio padrão. Mas tem gente que prefere mais grossa, então vai de gosto de cada um. Só estou ensinando aqui para vocês como que vocês alteram a espessura dos gráficos, da borda dos gráficos e do desvio padrão ou do valor máximo, valor mínimo, de acordo com aquilo que vocês forem analisar. Então, eu vou dar um OK. E nós vimos lá na nossa análise estatística que houve diferença entre os grupos, certo? Então, como que eu vou expressar, representar a diferença entre os meus grupos? Eu vou vir aqui em Draw, vou pegar uma linha somente para mim representar os grupos. Quando temos dois grupos, tem gente que nem coloca essa linha para demarcar a diferença entre os grupos. Às vezes a pessoa apenas coloca o asterisco em cima do grupo que teve o aumento ou a redução que eles estavam buscando. Ou então, a pessoa pode representar a diferença entre esses dois grupos, né? Mostrar que ela está comparando o meio com a proteína. Então, eu vou pegar aqui em Draw esse símbolo. Para a minha linha ficar retinha, é só eu segurar o Shift.
E pronto, a gente está representando a diferença entre esses dois grupos. Eu coloquei aqui 3 asteriscos de acordo com o que o teste trouxe pra gente, mas também vai de acordo com cada um. Tem gente que representa apenas por um asterisco, ou algumas pessoas representam também de acordo com a significância do teste, tá? Aí vocês podem me falar: nossa, Patrícia, mas tá tudo fininho e esses eixos, essas legendas tão espessas. Não seria mais interessante você reduzir a espessura delas também? Pode. Como que eu altero a espessura das minhas legendas, por exemplo? Tirando o negrito, concorda? Então, basta eu vir aqui no eixo X, vou dar um clique. Aí vocês podem ver aqui na janela de texto que a opção de negrito está selecionada. Então, eu vou apenas tirar essa opção. E a minha legenda aqui ficou sem o negrito, então mais fininha. E a mesma coisa para o eixo Y. Eu vou dar um clique, vou tirar o negrito e os meus números, a minha numeração também ficou mais fina, certo? Aí vocês podem me falar: Patrícia, não gostei que a minha legenda ficou assim fininha. Eu quero manter minha legenda em negrito e eu quero mais, eu quero aumentar o tamanho da minha legenda. Como que eu faço? Então, basta eu vir aqui no eixo X, dar um clique, vou voltar o negrito e eu posso escolher aqui o tamanho, né? Ou eu posso vir no automático, vou aumentando de acordo com aquilo que eu achar melhor, tá? Se eu quiser mudar a fonte, eu também posso. Aqui no texto, a minha legenda está em Arial. Se eu quiser colocar outro tipo de fonte, eu também posso. Vou pôr aqui vou pôr aqui em Times. E o Prisma traz pra gente diversos tipos de fonte. Então, por exemplo, se vocês estiverem formatando o paper de vocês em uma fonte e quiserem manter essa fonte, provavelmente o Prisma vai ter essa fonte à disposição de vocês. Vocês podem ver aqui que são diferentes fontes mesmo, são bem próximas às fontes que o Word traz pra gente, tá? Então eu vou voltar aqui pro Arial, só para vocês verem. E o mesmo aqui pro eixo Y. Vou voltar o negrito. E caso vocês queiram aumentar o tamanho das letras, dos números, é da mesma forma que a gente aumenta para o eixo X, tá? E aqui a legenda também vai aumentar o tamanho, certo? Outro detalhe bacana que o Prisma traz pra gente. Vamos supor que eu quero colocar aqui no meu gráfico o meu valor de P. Quanto que foi o meu valor de P? Ao invés de você ter que ir lá no seu teste propriamente dito, copiar o valor de P e colar aqui, ou então digitar, como que a gente pode fazer isso de forma mais prática? Então, basta vir aqui em Write, nesse izinho aqui, que vai permitir inserirmos informação ou análise constante. Ele vai abrir pra gente uma janelinha. Então, eu quero inserir o meu valor de P. O valor do meu P vai estar no teste. Então, eu vou vir aqui em teste T. Aqui ao lado do mais eu vou abrir. Vou abrir aqui teste T não pareado. E selecionar o valor de P do teste. E vou dar um OK. E o Prisma vai trazer pra gente aqui o valor de P do meu teste. Então, sem eu ter que copiar, sem nada. Somente inserindo. Eu vou pôr aqui P igual a esse valor que o teste trouxe pra gente, tá bom? Mas aí, se vocês querem ou não colocar o valor de P, fica a critério de cada um. Outra dica para o pessoal que é bem detalhista, que é bem criterioso. Eu não tenho muito toque não,
Mas às vezes a pessoa gosta de deixar os gráficos delas bem ajustado para determinado tamanho. Então, como que eu faço isso? Basta eu verificar isso por uma régua, concordo? Então, o Prisma traz a opção da gente adicionar uma régua aqui na nossa janela de trabalho. Então, como que eu adiciono uma régua no Prisma? Eu vou clicar com o botão direito em qualquer área aqui que não tenha nada e vou pedir para ele mostrar a régua. Então, aqui a gente já permite mensurar mais ou menos qual que é o tamanho do nosso gráfico, né? Para depois, quando a gente for realizar uma montagem ou jogar no Photoshop, a gente já tenha uma dimensão parcial desse gráfico, né? Outro detalhe é colocar também as linhas de grade, que às vezes a pessoa também gosta de verificar para colocar, por exemplo, esse eixozinho aqui bem alinhado. Como que eu adiciono as linhas de grade no meu Prisma? Da mesma forma que a gente adicionou a régua, eu clico com o botão direito, mostrar grades. Então aqui também ajuda para o pessoal que gosta das coisas bem alinhadinhas ou que quer ter uma noção de espaço no gráfico delas, tá bom? E para o pessoal que já quer realizar a montagem do gráfico deles para publicação, como que eles podem fazer utilizando o Prisma? Basta vocês virem aqui em Layout e o Prisma vai trazer para gente uma janela com diferentes layouts, assim, entre aspas, né? Padronizados. Então, eu posso montar o meu layout. O Prisma traz pra gente já um layout pré-definido com apenas uma figura. Um layout pré-definido no qual eu posso adicionar minha figura em qualquer lugar. Um layout pré-definido com 2 figuras, 3 figuras, 4 figuras, ou seja, 2 em cima e 2 embaixo. Com 6 figuras, 8, 12, tá? Vamos supor que a gente tem vários gráficos aqui desenhados e eu quero colocar esses gráficos um ao lado do outro para me analisar. Então, vamos imaginar que a gente tenha 6 gráficos. Vou escolher esse layout aqui de 6 gráficos e vou dar um OK. Para o Prisma, como vocês podem ver, ele já trouxe esse layout pré-definido. Basta a gente encaixar os nossos gráficos. Então, aqui no caso, a gente só tem um gráfico, mas basta a gente clicar e arrastar o gráfico para uma dessas janelinhas que o Prisma vai inserir para a gente aqui no local correto. No caso aqui, o nosso gráfico ficou petitinho, mas a gente pode aumentar o tamanho dele. Então, eu dei um clique no gráfico e a gente pode simplesmente puxar aqui na lateral para aumentar o tamanho do nosso gráfico. Tá? E aí, a gente pegaria as demais figuras e iria puxando para os outros espaços. Então, aqui a gente já conseguiria montar sem necessidade do Photoshop uma figura do nosso trabalho, tá? Claro que a minha aqui tá bem desorganizada, o meu gráfico não tá muito organizado, porque tá jogado aqui o valor do P, tá ainda com essa legenda superior correspondente aos dados, né, date one. Mas aí, quando vocês forem montar a de vocês, vocês fazem mais organizadinho. Vamos supor que a gente colocou aqui os 6 gráficos, né? Mas a gente depois realize mais experimentos e surjam mais 3 novos gráficos. Como que eu vou colocar mais 3 gráficos nessa figura? Basta a gente vir aqui em mudar o número de espaços, né, no gráfico. E eu posso escolher outra opção. Então, aqui ele estava com 6, eu vou escolher essa opção aqui com 8 gráficos.
Então, basta dar OK. E ele vai abrir pra gente mais 2 espaços. Se eu quisesse com 9... 9 não tem, tem só 12, né? Ou a gente pode fazer de outra forma também. A gente pode escolher aqui em cima o formato do nosso gráfico. Então, eu quero, por exemplo, um gráfico com 5 colunas e 3 linhas, tá? Então, ele vai trazer pra gente um gráfico com 5 colunas e 3 linhas. Então, eu vou dar um OK aqui. E aqui, como vocês podem ver, 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 1, 2, 3 linhas, tá? Eu vou voltar aqui meu gráfico para o formato normal. Vou deixar só um gráfico. E eu quero exportar esse gráfico numa qualidade boa para minha publicação. Como que eu faço? Primeiro, eu vou só voltar aqui no meu gráfico e tirar esse dado que está me incomodando. Então, se vocês quiserem remover esse dado aqui, é só clicar nele e apertar Del. Então, vou voltar lá no meu layout. Vou tirar também esse valor de P. Vou voltar no meu layout. E caso eu queira exportar o meu gráfico, como que eu faço? Venho aqui em Export. Eu vou exportar no formato TIFF, que ele vai soltar um gráfico pra gente com uma qualidade bem melhor. Eu vou exportar sem o plano de fundo, sem o background dele. E vou exportar numa resolução de 300 dpi, que é o que normalmente as revistas pedem. E vou pedir para ele exportar lá para o meu desktop. Então, eu vou dar um OK. E ele vai exportar o gráfico pra gente sem o plano de fundo e numa alta resolução, tá? Então, pessoal, na aula de hoje foi isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, crítica, vocês podem escrever aqui pra gente. Deixe o comentário, fala se vocês estão gostando ou não. Falem se esses videozinhos estão ajudando vocês ou não. Se vocês tiverem sugestão de algum tipo de exercício e quiserem que a gente tente gravar um vídeo aqui e postar para vocês, vocês podem deixar aqui embaixo pra gente também, tá bom? Um abraço, pessoal!